Hoje nós vamos fazer algo diferente do que eu tenho feito ao expor o livro de Efésios. Os irmãos sabem que eu gosto muito de viajar, e viajar de carro. E quando a gente viaja de carro, a gente não vai no mesmo ritmo em todo o caminho, né? Se você anda por determinados lugares mais inóspitos, você tenta passar por ali mais rápido. Mas quando você vai, por exemplo, assim, naquele litoral de Alagoas, né? Aquela pista 101 passando lá na beira da praia, Paripoeira, por ali assim, né? Quando Maragogi, ou quando você vai lá para Santa Catarina, sobe a serra, é impossível você passar naqueles lugares rapidamente. Você vai parando, né? Você tem um mirante, eu adoro a palavra mirante. Tem mirante, eu paro o carro para ver, né? Não posso perder a paisagem. E se você viaja de carro, certamente você faz isso também, porque isso é coisa de quem gosta de viajar de carro. A gente está fazendo uma viagem no livro de Efésios. E tem umas partes assim que eu sinto a vontade de parar, então eu decidi parar por aqui hoje. Vamos parar num versículo só. Apenas um versículo vai dar para a gente um sermão que eu espero você aprecie, você contemple, você desfrute dessa maravilha que nos traz a palavra de Deus. Então, começar um versículo, nós vamos ler juntos. Está em Efésios, no capítulo 4. Nós estamos falando aqui no capítulo 4 sobre a nova vida em Cristo. Quais são as características desta nova vida em Cristo? Ou seja, como é que a gente vivencia na prática esta nova vida em Cristo? Tivemos ali no início do capítulo a base teológica, quem nós somos, o que Cristo faz por nós, como é que é essa vida. E agora nós temos aí conselhos extremamente práticos. E um deles está aí então em Efésios 4, 28. Vamos ler ali na tela. Vamos ler juntos? O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver com necessidade. Nesse versículo nós temos 3 atitudes a serem desenvolvidas que vão demonstrar a nossa nova vida em Cristo. No começo do versículo nós lemos: o que furtava, não furte mais. Então, de modo simples e direto pare de furtar. Pare de furtar. Por que Paulo fala isso para os irmãos da igreja em Éfeso? Porque lá certamente tinha alguns ou muitos ex-ladrões, ou gente que ainda estava com um comportamento meio duvidoso, o que não é de se estranhar naquele contexto, porque nós estamos falando de uma cidade, Éfeso, que era uma cidade pagã, uma cidade portuária. E segundo os historiadores, naquele ambiente de porto e naquele ambiente onde havia banheiros públicos, era muito comum alguns furtos que certamente deixavam as pessoas até constrangidas. Imagina, você vai num banheiro público e quando você vai sair daquele banheiro lá, sua roupa não está lá, não é? Situação complicada. Mas, além desses pequenos furtos, o ambiente pagão, em muitos aspectos, era um ambiente de uma maior libertinagem nesta área. Por quê? Porque grande parte dos povos, ainda que eles tivessem as suas leis, nem todos eles tinham uma tradição, tinham uma lei tão clara quanto os judeus, acerca de não furtar. Esta lei de não furtar, na verdade, ela remonta os dias de Moisés, porque está lá nos 10 mandamentos: não furtarás. E esta mensagem, no contexto original, no contexto dos 10 mandamentos, ela tem um forte impacto. Por quê? Porque haviam alguns códigos de outras nações que tratavam essa questão de uma forma talvez um pouco diferente. O Código de Hammurabi, por exemplo, dizia que se uma pessoa roubasse do rei, ou roubasse de um sacerdote, ou roubasse de alguma forma de Deus, ele teria que ser punido com a pena de morte. Até porque o rei era considerado uma figura divina. E aqueles outros roubos, eles tinham penas muito menores. No caso desta orientação bíblica, que tem as suas raízes lá no Antigo Testamento, no Decálogo, no 8º mandamento, quando Deus dá aquela lei para Moisés, ele diz simplesmente: não furtarás. Ponto final. Não importa quem você está furtando, se é uma pessoa rica, se é um pobre, se é alguém igual a você, ou se você está furtando em alguma área religiosa, então a Deus. Na verdade, todo furto atinge o seu relacionamento com Deus.
É claro que depois, ao decorrer da lei, há previsões sobre os diversos tipos de infração nesta área. Mas o conceito bíblico geral é de que o furto, na verdade, é algo que você faz não apenas contra o seu próximo, mas contra Deus. Embora nós tenhamos aqueles 4 primeiros mandamentos na sua direção com Deus, os mandamentos horizontais também têm essa mesma característica, porque não há nada que eu faça com uma outra pessoa, com o meu próximo, que de alguma maneira não afete o meu relacionamento com Deus. Foi isso que Jesus ensinou quando ele falou sobre o amar a Deus e amar ao próximo, colocando esses 2 mandamentos juntos. Quando Paulo está aqui, então, falando sobre essa questão do furto, na verdade, ele está fazendo eco àquilo que a Bíblia já diz desde o Antigo Testamento. Tanto o furto quanto o roubo, que significa o uso da violência para se conseguir algo que pertence ao outro. Isso é que caracteriza o furto, o fato de ser algo que você ameaça a integridade física da outra pessoa, ou até mesmo tira a vida da pessoa. Nós temos no Antigo Testamento uma série de orientações sobre não ser adequado ao povo de Deus, ser algo que fere a lei de Deus. O sequestro, está lá em Êxodo 21:16, e aí a gente se lembra de José do Egito, né? Que foi furtado dele a oportunidade de viver com seu pai, furtado a Jacó a oportunidade de viver com seu filho, um tempo tão significativo da sua vida. Nós temos no Antigo Testamento, tanto no livro de Provérbios, quanto em Deuteronômio, especialmente Deuteronômio 22, uma série de leis que proíbem a receptação de coisas roubadas, falam sobre pesos e medidas falsas, invasão de propriedade da outra pessoa, o problema da injustiça nos contratos, fala-se sobre pagar a diária combinada com o trabalhador no final do dia, não postergando, contrastes de empréstimos com juros abusivos, tomar emprestado e não devolver. Todos esses assuntos estão lá no Antigo Testamento ligados a esse 8º mandamento. Não havia geralmente pena de morte para furto, exceto no caso de pessoas que eram sequestradas e vendidas como escravos. Mas havia algumas penas, a restituição, por exemplo, se você roubasse ou furtasse de alguma maneira, né, um boi, tinha que devolver 5 bois no lugar. Ou se furtasse 4, uma ovelha, tinha que devolver 4, se o animal estivesse morto. Se estivesse vivo, bastava devolver em dobro. Quando os profetas anunciavam uma situação de calamidade moral do povo, frequentemente aparecia esse componente de injustiça social no que se refere ao uso da terra ou dos bens. Alguém estava sendo explorado, prejudicado nesta área. E este problema vai acompanhando não apenas o povo de Deus naqueles momentos em que Deus exerce o seu juízo, porque a situação vai se tornando insustentável, mas mesmo nos dias de Jesus, mesmo numa sociedade extremamente religiosa, mesmo com aqueles líderes religiosos dizendo que guardavam a lei de Deus, mas havia muitos erros nesta área que incidem exatamente na quebra desse mandamento. Quando os escribas e fariseus, aqueles que estavam ali no templo, muitas vezes, sacerdotes, cobravam impostos muito altos. Eles exigiam que a pessoa que viesse para o interior com o seu dinheirinho trocasse ali pela moeda local, a moeda que circulava em torno do templo. Eles diziam que o dinheiro de Roma não servia para comprar os sacrifícios, os animaizinhos, o animal para sacrifício. Então tinha uma moeda específica. Então tinha os cambistas que faziam a troca da moeda. Só que nesse câmbio eles tinham um lucro muito exagerado. Por isso que Jesus disse, vocês estão fazendo aqui do templo, da casa de oração, um covil de salteadores, de ladrões, estão furtando. Então havia aí também, além do aspecto espiritual, da deturpação, havia um problema de injustiça social, um problema moral. Além disso, alguns líderes judeus furtavam das casas das viúvas, convencendo-as a doarem as suas propriedades para o serviço de Deus e fazendo com que elas passassem necessidades. Mesmo vivendo tão longe, geograficamente, deste ambiente, e historicamente também, isso acontecia há 2000 anos atrás, é impressionante que, como no Brasil e em outras partes do mundo, a gente vê esse tipo de situação ainda hoje.
igrejas e pastores que de verdade exploram o rebanho do Senhor, vendem bênçãos, fazem negociatas visando apenas o seu benefício pessoal, vendem bênçãos em nome de Deus, dizem que você só vai ser abençoado se você der tudo que você tem lá na igreja e por aí vai. Além desse contexto religioso que prevalece nos nossos dias em muitos ambientes, nós vivemos num país, numa estrutura em que a fraude e o furto, ele aparece de diversas maneiras. Quando você tem leis abusivas que tiram das pessoas a condição de pagamento mesmo, de algumas taxas. Quando você vê uma empresa que se compromete a oferecer um serviço e na hora que você precisa, aquele serviço não é disponibilizado. Um plano de saúde, por exemplo, você tem que entrar na justiça para conseguir o seu direito. Quando você tem que agir de forma semelhante para receber um direito de uma internet que você contrata, ou um serviço de telefonia. Se eu perguntasse aqui quem já foi vítima desse tipo de fraude, desse tipo de furto, provavelmente a grande maioria aqui levantaria a mão. E como eu falei algumas vezes, esses frutos descambam para uma realidade mais dolorosa, que é a do roubo, quando há violência física, quando alguém aponta uma arma para você ou invade a sua casa. E no Brasil nós vivemos esse cenário de assaltos, de furtos, de roubos. E qual é a nossa reação? Talvez uma reação que nos seja uma tentação, eu também vou agir da mesma maneira. Não, não é por aí, meus irmãos. Na verdade, esse problema do furto, do engano, ele aparece em diferentes lugares do mundo. Eu sei que há países em que há um senso maior de coletividade, de honestidade, um senso maior de segurança. Mas até mesmo em alguns desses países, nesses tempos, a realidade, infelizmente, tem mudado. A gente tem ouvido cada vez mais de falar de lugares na América, na Europa, em que a violência está crescendo, em que você não pode se descuidar deixando um objeto sem estar com atenção, porque alguém vai furtá-lo. A maioria que sabe que uns anos atrás, eu estava no interior do Chile, a cidadezinha calma, tranquila, quando tentaram furtar a nossa bagagem. Não podia imaginar aquilo ali. Você vai em Israel, um país de primeiro mundo, em que há um conceito moral muito elevado, mas você vai encontrar um taxista que quer lhe enrolar, que quer que você pague mais do que foi contratado. Enfim, não existe nenhum lugar nesse mundo que você diz, olha, aqui é um paraíso perfeito, aqui ninguém furta nada, né? Até no acampamento de juniores, lá na gincana, alguém arranjou um jeito de pegar os pontos do outro e jogar no outro canto, depois se descobriu e resolveu o problema. Mas você percebe, em todo o ambiente ao nosso redor, há essa tendência, não tem que descobrir quem foi não, que eu não sei, viu, meus irmãos? Mas que aconteceu, aconteceu. Você vai ouvir essa história em casa, né? Provavelmente, se a equipe do seu filho se achou prejudicada, ele vai contar essa história para você. Mas o que eu quero dizer é que nós vivemos num ambiente em que a tentação e a oportunidade para o furto é muito grande. É um país que tolera a corrupção. É um país que fecha os olhos para acusações que são graves. E aí, então, a gente vive esse cenário. E então, não entrar nesta onda é viver na contracultura. Existem muitas formas de furtar. Formas no dia a dia, coisas pequenas, quando você recebe um troco a mais e decide, não, eu preciso mais do que o dono deste estabelecimento. Ou então, quando você percebe que a comanda que você fez ali na padaria ou no restaurante está errado, está faltando alguma coisa, e você diz, não, esse camarada aqui cobra um preço tão extorsivo que é justo que eu não pague tudo. Furtamos se subornamos um fiscal ou um guarda de trânsito que aplica uma multa. Se devolvemos aquilo que não pegamos emprestado, se na escola nos apropriamos do conhecimento do outro com a famosa cola, furtamos-se no horário de expediente, ficamos no celular fazendo coisas pessoais, ou se chegamos sistematicamente atrasados do trabalho, ou saímos todo dia mais cedo, furtamos quando nós não nos esforçamos para dar o nosso melhor. Nas periferias das cidades, nas comunidades, é muito comum no Brasil, as pessoas fazerem o chamado gato, quando você pega energia de alguém para não pagar da rede pública. Mas isso acontece não apenas na periferia, mesmo em bairros
mais nobres, a pessoa pode, de repente, conseguir um aparelhinho em que ele pega o sinal da TV a cabo de outra pessoa e não paga por isso. Furtamos, se plagiamos, se copiamos um trabalho de outro autor e não lhes damos o devido crédito. A verdade é que sempre que tomamos posse de algo que pertence a alguém, ou que deveríamos dar para alguém, pagar a alguém, não o fazemos, isto é furto. E nenhum furto, meus irmãos, é justificável. Existe uma ideologia por aí que diz, não, se é pobre, se está em grande necessidade, isso é um pequeno delito, vamos deixar para lá. Mas como separar o que é pequeno do que é grande? E aquilo que é pequeno vai se tornando grande, se não há devida atenção. No cristianismo, nós temos uma outra proposta. O alvo é sermos realmente íntegros, é não furtarmos, é sermos honestos. E isto não apenas para obedecer uma lei ou por medo de uma lei. A Bíblia fala de um homem que era muito odiado pelos seus conterrâneos porque ele era considerado um traidor da pátria. Ele certamente tinha enriquecido ilicitamente. Ele extorquia dinheiro do seu próprio povo. Ele era um fiscal de um governo estrangeiro. E ele não facilitava as coisas. Mas ele se encontra com Jesus. Ele conhece os padrões do reino de Deus. Os novos padrões. E no final da conversa, ele transcende aquilo que a lei judaica previa. Ele diz o seguinte para Jesus: se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Estamos falando aqui de Zaqueu. E o que Jesus diz então depois desta declaração de Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. Então a salvação não é algo simplesmente que muda nosso destino eterno. A salvação proposta por Jesus, a nova vida em Cristo, começa a mudar a nossa vida aqui e agora. Porque o verdadeiro cristianismo não se limita a vir a um culto, a uma devoção pessoal no silêncio da sua casa, do seu quarto, mas implica em mudança de vida. Se você roubava, pare de roubar. Se você furtava, pare de furtar. Mas a Bíblia vai mais além. Ela não diz apenas, não faça isso, não faça aquilo. É preciso revestir-se de uma nova atitude. Para cada mandamento negativo, geralmente há uma atitude positiva a ser tomada. E no caso aqui, na sequência do texto, nós lemos aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos. Então, quando eu leio essa expressão, o mandamento que me vem aqui é trabalhe dedicada e competentemente. A tentação de roubar, para suprir as suas necessidades ou desejos, ela é superada, não apenas dizendo para si, não vou roubar mais. Muitas podem ser as justificativas que alguém vai dar para roubar. Estou precisando muito. Ou então é a inveja, ou então é a cobiça, ou tem gente que furta, que mente pelo simples prazer de enganar o próximo. Ele faz tudo isso na conta-vantagem. Certamente isso não acontece com um cristão, pelo menos não nesse nível. O que não significa que não sejamos tentados. Se você está tentado nesta área, ou tem fracassado nesta área, não basta você dizer, tira, Senhor, de mim esse desejo. E Deus vai tirar esse desejo imediatamente. Para cada recomendação negativa, há uma atitude positiva a ser tomada. E quando você faz o que é certo, frequentemente você evita fazer aquilo que é o oposto, o errado. E o oposto ao furto é o quê? O trabalho. O texto diz aí, trabalhe. E o verbo no original grego, kipiao, não é simplesmente um trabalhozinho assim qualquer. É um trabalho árduo. É como se dissesse assim, trabalhe arduamente. Trabalhe com gosto de gás. Trabalhe para valer. Se empenhe. Você não precisa roubar. Se você antes se dedicava a roubar, agora dedique-se a trabalhar com afinco. E ainda há um detalhe aqui. Ele fala, trabalhe com as suas próprias mãos. Hoje em dia, muitos de nós não precisamos necessariamente usar a força física para o trabalho. A tecnologia, os recursos que nós temos nos facilitam muito o trabalho.
E hoje o trabalho de muitos de nós é simplesmente digitar ou então apertar alguns botões. Coisa que, aliás, até vai acabar, não é? Do jeito que as coisas andam, você só fala e os aparelhos começam a funcionar, então daqui a um tempo vai ser um pouco diferente. Nem apertar um botão você precisa. Coloca o negócio no seu rosto, ele reconhece sua face e por aí vai. Mas isso é outra história. O fato é que ainda continuamos trabalhando usando muitas mãos, mesmo que sem aquele empenho do passado. Mas o importante aqui é a postura. Postura de dedicação, postura de trabalho. O texto diz aqui, trabalhe fazendo o que for útil. Tem trabalho que é inútil. Tem trabalho que não ajuda praticamente ninguém. Tem trabalho que é desonesto, prejudica as pessoas. Então nós temos aqui 2 parâmetros importantes para o trabalho. Um deles é trabalhar com dedicação e o outro é trabalhar de forma competente, fazendo algo que seja útil. E aí então eu paro para pensar, gente, se as pessoas não trabalhassem, onde é que nós estaríamos? Eu já tenho falado isso aqui outras vezes, mas acho importante recordar. Certamente estaremos ali em volta de uma fogueira, dentro de uma caverna ainda. Porque tudo aquilo que nós conquistamos de progresso tem a ver com trabalho. Um dia desse eu li um artigo, na verdade é quase um pequeno livro. E eu não sei, depois eu perdi. Se alguém achar isso, me mande, porque é algo muito especial. Mostrando, esse livrinho foi escrito há muitos anos atrás, não é uma obra recente. Mostrando como o processo de se fazer um lápis, um simples lápis. Quantas pessoas estão envolvidas num processo de confeccionar um lápis? Desde a extração lá da terra, transporte, maquinários, até chegar na sua mão. E ele pega uma coisa tão simples para mostrar a importância do trabalho de cada um na sociedade. O trabalho de cada pessoa, por mais simples que seja, por menor que seja, ele é muito importante. Talvez alguém tenha um trabalho mais simples, mas eu não faço nada de relevante. Mas você está apoiando alguém que está fazendo algo de muito especial. Então você faz parte desse processo também. Se você se considera fazendo um trabalho muito importante, pense em quantas pessoas trabalham para você e por você, que facilitam o seu trabalho, que permitam que você tenha tempo para fazer aquilo que você faz. Se você não tivesse esse suporte, se você não tivesse esse equipamento, alguém feito aquilo, se dedicado àquilo, você gastaria muito mais tempo e não poderia ser tão produtivo. Você percebe? Nós estamos então numa teia, numa rede de ajuda em que o trabalho de cada pessoa é importantíssimo na sociedade. Foi Deus que planejou assim. É aquele famoso mandato cultural, que às vezes é usado de forma errada, para o mal, mas muitas vezes é utilizado de forma maravilhosa, porque nós vamos aperfeiçoando o mundo que Deus nos deu. Mesmo os lugares mais bonitos, quando você tem ali o dedicado trabalho de um ser humano, aquilo que é bonito se torna lindo muitas vezes. Pense num jardim bem cultivado, pense numa lavoura bem cultivada. Pense num país que sofre um terremoto, um ciclone, um desastre natural. Se ninguém trabalhasse ali, prevaleceria aquele ambiente caótico, inabitável. Mas Deus dá ao ser humano a capacidade de mudar aquela realidade, de trabalhar, de se empenhar e mudar aquele cenário. Você percebe, meu irmão, a importância do trabalho? Não apenas individualmente, não apenas para suprir a sua necessidade, mas para criar nesse mundo um ambiente melhor, habitável, onde as pessoas possam desfrutar a vida que Deus planejou de uma forma mais plena. Então, meus queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo está lembrando aqui é que o trabalho é algo fundamental. E nós precisamos continuar cultivando isso. Isso é necessário para o progresso do nosso país, onde há tantas áreas que precisam de mão de obra. Por isso que nos entristece quando a gente ouve falar de alguns jovens, felizmente não é a maioria, que é a chamada geração nem-nem. Está aí com 30 anos, 35 anos, não trabalha nem estuda. Não é? Nem trabalha nem estuda, nem. E deixam de dar a sua contribuição para a sociedade. Deus não criou os seus filhos, Deus não nos chamou para sermos parasitas. Deus nos chamou para fazermos diferença na sociedade com o nosso trabalho competente, dedicado. Temos uma contribuição a dar e precisamos descobrir qual é o papel que Deus tem destinado para nós, para que haja tanto satisfação pessoal, para que a gente não seja pesado para os outros e para contribuirmos para que a roda da economia gire e toda a sociedade seja beneficiada e Deus glorificado.
Mas há uma terceira verdade que esse versículo nos traz. Ele diz que a gente não deve furtar mais, devemos trabalhar, fazendo com as mãos algo que é útil, mas há um outro objetivo, para repartir com quem estiver com necessidade. Obviamente o trabalho vai servir para a gente mesmo, para suprir as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades através do nosso próprio trabalho, através das capacidades e das oportunidades que Ele nos dá. Mas o objetivo do trabalho vai além disso. No passado, o trabalho estava mais do que hoje até vinculado à posse da terra. Quanto mais rico era uma pessoa, mais propriedades ela possuía. Uma potência militar, ela era medida pelas terras que este país, que este rei, esse imperador conquistava. Quanto ao uso da terra e dos bens, a grosso modo, podemos dizer que há duas ideologias, duas vertentes principais: o capitalismo e o comunismo. Em que aspectos elas se adequam ou não ao Evangelho? Qual é a proposta bíblica? Um dos filósofos mais conhecidos, Jean-Jacques Rousseau, ele foi um dos primeiros defensores da ideia de que a degradação da sociedade, do ser humano, aconteceu quando alguém decidiu fazer uma cerca e dizer assim: a partir de agora, esse pedaço de terra aqui é meu. Então a ideia dele e de alguns outros ideólogos é o seguinte: não, ninguém deve dizer isso aqui é meu, tudo deve ser de todo mundo. Mas onde é que isso funciona realmente? Em que mundo isso funcionou? Porque, na verdade, quando eles tentaram fazer isso, eles deram, na verdade, para o governo a propriedade de todas as coisas. E não para as pessoas, tudo que é tudo. Até mesmo num ambiente onde não impera o comunismo, há uma grande dificuldade, até mesmo, principalmente nos países de terceiro mundo, em se administrar o que é público. Via de regras, as casas, os jardins das casas, a parte das casas, via de regra, ela está numa situação muito mais bem cuidada, muito melhor do que os ambientes públicos. Não é verdade que aqui em Fortaleza mesmo, muitas vezes a prefeitura faz uma praça, deixa bonitinho, coloca os equipamentos, e se não tiver ali um fiscal, alguém olhando, poucos meses depois aquilo tudo está abandonado, está estragado, porque não há essa consciência do bem público. Você percebe? Por outro lado, o capitalismo também tem os seus problemas. Porque quando a pessoa diz: não, eu quero o meu, que é meu, isso aqui é meu, daqui ninguém me tira, e não importa os outros. Essa vertente do capitalismo selvagem também não coaduna com o que a Bíblia diz. Nem o comunismo, em que tudo é de todo mundo e acaba não sendo, na verdade, de ninguém, só de uma elite que cuida disso e cuida mal. Quando Deus deu o mundo e disse: vocês dominem, a ideia é que cada um de nós seja responsável por uma parte. E que cuide bem dessa sua parte. Porque ninguém é tão onipotente que possa cuidar de tudo. Por outro lado, eu não posso ser tão egoísta de pensar que isso aqui que eu cuido é só para mim, só para minha família, só para o meu bem-estar pessoal. Porque a proposta bíblica nos lembra que, na verdade, o dono de tudo não é todo mundo e nem é cada um individualmente. Mas é Deus. Deus é que é dono. O Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós somos o quê? Administradores daquilo que é de Deus. Por isso que nós temos que perguntar para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer com aquilo que o Senhor me tem dado? Com o carro que o Senhor me deu, com a casa que o Senhor me deu, com o emprego que o Senhor me deu, tudo é do Senhor. A Bíblia não proíbe a propriedade privada, mas a Bíblia diz que nós somos mordomos de tudo aquilo que nós temos aqui na terra. Capitalismo puro não é a resposta, muito menos a proposta do comunismo. O capitalismo puro, muito frequentemente, estimula a avareza. E tanto o comunismo quanto o capitalismo, nesses termos que eu estou falando, baseia-se na premissa falsa de que a nossa felicidade está no uso dos bens materiais. Coloca as necessidades do corpo acima das necessidades da alma. E aí então nós chegamos ao que Jesus enfatizou e que Paulo enfatizou muitas vezes. Nós trabalhamos
para sustento do nosso corpo, porque precisamos trabalhar, porque temos necessidades, para satisfazer os nossos desejos. Não é pecado você satisfazer um determinado desejo. Nós produzimos, administramos, compramos e vendemos e produzimos riqueza, mas devemos fazer isso não apenas para o nosso benefício pessoal, mas para ajudarmos os que passam por necessidade. São muitas as causas da miséria do mundo. Não vou enumerar todas elas aqui. Mas dentre elas nós sabemos que há situações em que a pessoa que é pobre, que é limitada, ela não escolheu estar naquela situação. Ela nasceu num ambiente em que a ascensão é de fato um desafio muito grande. E nós temos que olhar para essas pessoas com todo cuidado, como igreja e como indivíduos. Nós temos que perceber que há estruturas pecaminosas que dificultam a superação da miséria. E a proposta, então, para o cristão, não é simplesmente pare de roubar e guarde o máximo que puder para si. Não é não furte, não é apenas não furtar, mas não furte e seja generoso. Eu não vou querer tomar do outro, porque eu já tenho a capacidade dada por Jesus Cristo para trabalhar e buscar o meu sustento. E, na verdade, nós temos a presença de Jesus na nossa vida. E o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso implica em capacitação em todas as áreas da vida da gente. Pode ser que isso até nos leve a fazer uma coisa que aparentemente seja uma loucura, pode acontecer. Voltemos a Zaqueu. Quando ele se apropriou da nova vida em Cristo, aquele homem rico, ele tomou uma decisão muito radical. Além de prometer devolver aquele que ele tinha roubado, extorquido, veja só o que ele disse. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. É claro que isso aqui não é uma regra para todos nós, mas o importante aqui é a disponibilidade. O importante aqui é como o Evangelho entranhou na vida de Zaqueu de tal forma que ele entendeu que ele não podia continuar administrando os seus bens, as suas riquezas da mesma maneira. Por isso que Jesus Cristo disse, hoje houve salvação nesta casa. Esse único verso nos traz então 3 grandes desafios. Pare de furtar, trabalhe dedicada e competentemente, partilhe com os necessitados o fruto do seu trabalho. Assim fazendo, nós estaremos manifestando a nova vida em Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem dado a cada um de nós aqui o sustento que nós precisamos. O fato de estarmos aqui nesse ambiente, Pai, já revela muito sobre a Tua bondade, sobre a nossa vida nesta área, Pai. E eu peço agora que nós possamos cumprir até o fim esta proposta da Tua palavra. Que sejamos pessoas honestas, que sejamos pessoas que demonstram o Teu poder, a Tua bênção, através de um trabalho dedicado, de um trabalho honesto, de um trabalho competente. E acima de tudo, Pai, coloca no nosso coração esta percepção de que o que recebermos como fruto desse trabalho não é exclusivamente para o nosso benefício pessoal, mas para abençoarmos outras vidas, para investirmos no Teu reino, Pai. E que possamos fazer isso com alegria, com satisfação, não como um peso. Pedimos também, Senhor, pelas nossas autoridades, pelo presidente Lula, pelo governador do nosso estado, pelo prefeito de nossa cidade, para que eles sejam instrumentos Teus, juntamente com outras autoridades, para criarem uma estrutura em que as pessoas tenham acesso ao estudo, ao trabalho, de uma forma digna. Que nós possamos nos unir a esses esforços para fazer a diferença na sociedade. Para que possamos ver aqui na terra o Teu reino se manifestando. É o que eu te peço, Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.